eu vejo que nós temos evidências aqui na Terra de extraterrestre. Sim. E propriamente falando, em Marte também, né? Recentemente descobriram formas orgânicas também em Marte, né? Formas primitivas. E também já admitiu, recentemente, a NASA admitiu vida extraterrestre no planeta Vênus, né? Que é um planeta bem quente, que ninguém imagina que pode suportar vida. Também foi admitido pela NASA. Assim, foi admitido pela NASA, né, a existência de vida também lá em Vênus, né? Caramba! Então já não tem como falar, não admitir mais vida extraterrestre, né? Eu vi uma reportagem hoje que encontraram em Marte uma estrutura de ferro bem grande lá, né? Que o pessoal vai começar a investigar. Sim, com formato que não é um formato natural, né? Foi recentemente também, se eu não me engano, essa semana, a Rover, né, que é uma das sondas que detectou essa estrutura. Então, assim, agora o nosso foco tem que falar assim, não é vida extraterrestre, é vida complexa, né? Sim. Vida complexa ainda não temos uma prova, uma comprovação, né? Mas uma vida que você fala, assim, de humanoides, digamos exatamente. assim. Esse ainda não. Mas estamos em vias de. Mas dentro da arqueologia a gente serve como prova, né? Muitos relatos bíblicos, aquelas placas sumérias. Temos indícios, né? Indício são circunstâncias que indicam algo, né? Não temos provas, não temos como provar, mas temos diversos indícios de que a nossa civilização foi visitada lá no passado, né? E esses seres seriam, inclusive, os responsáveis pelo nosso upgrade de DNA, né? Eles certamente deram um empurrãozinho na evolução, né? Da evolução de Darwin, né? Porque a gente também não pode descartar. Então, a gente vinha, né, naquele processo de evolução das espécies, e em determinado momento houve aí um upgrade, né? Tanto é que a gente tem um surgimento de pelo menos 3 tipos de sapiens, né? Há cerca de 400 mil anos. Então, a gente vai ter o Neandertal na Europa, aí vamos ter o Homo sapiens arcaico na África e o Homem Denisova na região ali da Ásia, né? E aí, novamente, um outro salto muito rápido ocorreu, que aí foi o surgimento do Cro-Magnon, né? Que é o Sapiens sapiens, que somos nós. Geralmente, esse processo evolutivo, ele sempre levou em torno de 2 milhões a 1 milhão de anos. E aí do Erectus para o Sapiens e depois do Sapiens para o Sapiens sapiens, tudo isso ocorreu muito rápido, né? Sim. Dando a entender que houve ali uma manipulação genética. E você vê que sempre se falou no tal do elo perdido, né? Que é quando realmente dá esse salto, né? Na evolução do homem, né? O elo perdido é o ancestral comum ao homem e ao macaco. Sim. Esse elo perdido, ele que seria esse ponto, né, essa chave que liga o homem ao macaco, a gente até o momento não encontrou, né? Mas não significa também que ele não exista, né? Ele pode não ter sido fossilizado, ou se ele foi fossilizado, ele ainda não foi encontrado, né? Porque apenas 2% do que já existiu acaba sendo fossilizado, nem tudo é fossilizado, né? Então pode ser que esse elo perdido sequer foi fossilizado, né? Mas ele seria mais anterior, né? Seria ali mais ou menos o primeiro ser da classe Homo, ele surge por volta de 7 milhões de anos atrás, né? Sim. Que é o primeiro hominídeo. Aí o que é um hominídeo? É quando o macaco perde o rabo e fica em pé. Entendi. Então, há 7 milhões de anos atrás surge o primeiro hominídeo, né? E o elo perdido seria o quê? Um ser que teria características tanto desse primeiro hominídeo quanto dos macacos, que conseguiria ligar esse hominídeo ao macaco, provando que a gente tem aí um ancestral em comum, né? Entendi. E é justamente esse o elo perdido. E essa teoria, né, ela tem muito a ver com a história que a gente lê em alguns lugares sobre os Anunnakis, né? Seriam seres de outro planeta que vieram aí não sei quantos milhões de anos atrás e foram responsáveis, aí você que vai me explicar porque eu não sei direito, não estudei a fundo, mas
foram responsáveis por fazer essa evolução na civilização, criar uma nova raça. Como que é essa história aí? Então, quem foram os Anunnakis? De acordo com os sumérios, os Anunnakis chegaram por volta de 450 mil anos atrás. Isso daí está na lista dos reis sumérios. Nessa lista de reis sumérios, os primeiros reis da Terra seriam os próprios Anunnaki. E aí, gradativamente, eles vão passando o poder para a humanidade. E aí a gente vai ter um mito chamado Mito de Atrahasis. Qualquer pessoa pode acessar lá aí no Google, dá um Google, joga Mito Atrahasis PDF, né? Que consegue ler. Esse mito, ele é uma história suméria. Isso. E aí ele vai contar por que os Anunnaki criaram o homem, né? Porque esse mito ele explica tudo que aconteceu que culminou na criação do homem. E aí nesse mito você vai ver eles falando que no começo os deuses menores trabalhavam muito, que eram os Igigi, que seria uma classe inferior de Anunnaki. Sim. Em determinado momento eles se rebelam, não querem mais fazer esse trabalho, e aí os Anunnaki decidem criar o homem, né? E essa criação... E o interessante é que o trabalho desses Igigis, né? Igigi e Igigi, era... Olha só a mentalidade do homem que estava observando e escrevendo isso. Ele fala que eles estavam cavando rios. Mas é óbvio que seres não vão vir de outro planeta para cavar rio aqui na Terra. Então, provavelmente, eles estavam extraindo alguma coisa da Terra. Né? Então, mas para a gente voltar um pouquinho, para a gente entender. Então, os Anunnakis vieram à Terra. Isso. Isso tudo está escrito naquelas... nas tábuas sumérias, né? E eles vieram... Já existia uma civilização aqui ou não? Não. Teoricamente, até mesmo quando a gente puxa 450 mil anos atrás, a gente vai ter o Homo erectus. Tá? Que é um hominídeo que ainda não era sapiens. Não era o homem da caverna ainda. É o homem da caverna. Sim. Né? De certa forma. E aí o que acontece? A partir do momento que eles chegam aqui, que os sumérios precisam em aproximadamente 450 mil anos atrás, sim. Após 50 mil anos a gente tem o surgimento dos primeiros sapiens. Entendi. Então coincide. Então assim, os sumérios estão falando que eles chegaram a 450 mil anos atrás. Entendi. Há 400 mil anos atrás, esse daí é o fóssil mais antigo que a gente tem de Neandertal. Pode ser que eles fizeram de cara, não esperaram 50 mil anos. Né? Vamos lembrar que o tempo também é relativo, porque esses seres podem viver muito mais do que a gente. Né? Então, 50 mil anos para eles podem ser um ano para a gente. Então, esses Anunnakis vieram para a Terra, existia já uma civilização bem existia um hominídeo, o Homo erectus. Bem primitivo. E, a princípio, eles vieram procurando alguma coisa, né? Isso aí é alguma coisa da Terra. Isso é o mito de Atrahasis que fala, né? Então, isso é um sumério contando pra gente.